Olá pessoal, eu sou o professor José Bezerra Menezes Filho e nessa videoaula eu vou tratar do assunto eletrônica de potência. Essa é a primeira parte de uma sequência de aulas que eu pretendo colocar no YouTube a respeito da eletrônica de potência. Eu sou do estado da Paraíba, aqui na região nordeste do Brasil. Bom, muito bem. Então vamos começar falando um pouco sobre os componentes semicondutores de potência. O primeiro que a gente fala é a respeito do SCR, que é o controlador, o retificador controlado de silício. Então é o mais difundido, né? Então ele se compõe de 4 camadas PN-PN, sendo a porta ligada à última camada P aqui, o cátodo ligado à camada N e o anodo ligado à primeira camada P. Então isso forma um componente que tem o anodo, o cátodo e uma porta, né? Veja que é o mesmo símbolo do diodo acrescido de uma porta. O que significa isso? É que você tem a circulação de corrente sempre do anodo para o cátodo. Tá bem? Então, como é que ele funciona? Você tem que colocar uma tensão positiva entre o anodo e o cátodo para que haja uma circulação de corrente e, ao mesmo tempo, você tem que injetar uma corrente na porta para fazer o CR conduzir. Bem, então a gente pode ver aqui, a gente pode explicar direitinho com o uso dessa figura, em que você tem um transistor PNP e um transistor NPN. Inicialmente, ambos os transistores estavam sem conduzir, a corrente de base de Q1 era zero, a corrente de base de Q2 também era zero, portanto não tinha nem corrente do coletor de Q2, nem corrente do coletor de coletor de Q1, que é a corrente de aliás, você não tinha corrente emissor aqui, não tinha corrente coletor, que também não tinha corrente de emissor aqui. Então, o que acontece? Você dá um pequeno pulso, um pulso aqui de corrente. Essa corrente vai pegar uma pequena corrente que existe aqui, de coletor de Q1, e fazer ele conduzir. Quando ela conduz, essa corrente de coletor é a corrente base de Q2, o que vai fazer com que comece a percorrer uma corrente de emissor em Q2, o que faz com que haja a corrente de coletor de Q2. Essa corrente vai para a base de Q1, que aumenta a corrente de coletor de Q1, e assim fazendo com que essa corrente aumente. Bom, então, se você tirar a corrente agora da porta, ele vai continuar conduzindo porque vai garantir a corrente de base de Q1, tá bem? Então, essa aqui é uma característica do SCR. Note que para que ele haja condução, se ele não tiver nenhum corrente de gatilho da porta, então ele vai conduzir a partir da tensão de disparo direta, que é essa região aqui. Então, se você colocar uma tensão aqui, ele não precisa do gatilho, e o gatilho igual a zero, ele vai conduzir. Conduz e a corrente é limitada apenas pelo circuito externo. Ao passo que se você colocar uma corrente de gatilho, à medida que você aumenta a corrente de gatilho, você vai ter uma diminuição da tensão de acionamento. Então você pode colocar uma tensão menor, mas desde que você coloque a corrente de gatilho, você vai conseguir que ele conduza. Nessa parte aqui você está vendo a tensão reversa. Na tensão reversa ele vai fazer fluir uma corrente reversa, mas desde que você coloque uma tensão muito elevada aqui reversa. Bem, então, aqui tem os valores nominais, então é bom que as pessoas interessadas procurem nos catálogos, né? Corrente anodo cátodo é a máxima corrente de temperatura, que depende da temperatura. Os fabricantes fornecem a corrente média nominal no estado ligado, então tem que respeitar isso aí. Você olha no catálogo, vê qual é a corrente anodo cátodo que ele pode passar indefinidamente. Corrente de surto é a corrente de pico de anodo, que um SR pode suportar durante um curto espaço de tempo. A corrente de disparo é aquela corrente
mínima de anodo que deve fluir para que ele fique ligado após o sinal da porta ser removido. Então, voltando ao nosso esquema aqui, quando essa corrente, você tem que garantir que haja uma corrente mínima de sustentação aqui do SCR. Aí você pode retirar a corrente da porta, do gate, né? Então, essa é a corrente de sustentação. A tensão de bloqueio repetitivo em polarização direta é a tensão máxima instantânea que o SR pode bloquear na direção direta. Então, voltando também ao nosso esquema, você coloca uma tensão aqui, positiva de anodo em relação ao catodo, e se você não gatilhar, ele vai não conduzir. Então, existe um valor, né, que você tem que respeitar para que ele não conduza. Você não pode colocar uma tensão grande aqui, porque aí ele iria disparar mesmo sem a porta. Que é a tensão de bloqueio repetitiva. Tensão de pico repetitiva é a tensão máxima instantânea que um SR pode aguentar sem romper. Então você coloca aqui uma tensão positiva no cátodo, negativa no anodo, e aí tem um valor pelo qual você pode começar a conduzir no sentido reverso. Bem, então, outra coisa que você tem que ver é a taxa de subida crítica da corrente no estado ligado. A corrente tem um diferencial em relação ao tempo, né? A inclinação da subida da corrente tem que ser respeitada. Também a subida da tensão. Então, se houver um determinado valor de corrente, de variação de corrente, pode danificar. De variação de tensão também pode danificar. Aqui você pode colocar um indutor em série para limitar a variação de corrente, e aqui você pode colocar um capacitor em paralelo para limitar a variação de tensão. A corrente mínima de acionamento, né, é a corrente mínima para se ligar ao SCR. Então, voltando ao nosso circuito, você tem que colocar uma corrente mínima aqui na porta para garantir que ele conduza. Então, muito bem. O triac, ele é um tiristor que faz o uso em corrente alternada. Então, você veja que o tiristor anterior, o SR, ele só conduzia de um sentido unidirecional. Agora você tem dois sentidos, né? Tanto pode conduzir de T1 para T2, quanto T2 para T1. Então, você pode usar em corrente alternada. Aqui está um exemplo, né? Você colocou uma corrente alternada aqui, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, você tem condução, desde que você coloque o gatilho, né? Você gatilha, conduz no sentido positivo. Veja que aqui, nesse caso aqui, seria um SR, e aqui seria um triac. Você gatilha no semiciclo positivo, gatilha no semiciclo negativo, e ele conduz nos dois sentidos. Aqui está outro componente, que é o IGBT. O IGBT, está aqui o símbolo do IGBT, está a foto dele aqui. Ele é um transistor bipolar de porta isolada. Então, você tem essa porta aqui isolada do corpo. Então, ele vai acionar por tensão e não mais por corrente. Lá no nosso outro tiristor, a gente acionava por corrente, injetando corrente. Aqui não se injeta corrente, a gente coloca uma tensão, tá certo? Então, aí ele vai conduzir. Baixa tensão, ele tem baixa tensão de saturação e alta capacidade de corrente, né? Os IGBTs substituem os MOSFETs em aplicações de alta tensão com perda de condução mantidas baixa. As vantagens de aplicações: é disponível em muitas aplicações de eletrônica de potência. Hoje é muito utilizado em no-breaks e em inversores, que se usa muito o IGBT, né? As vantagens são baixa queda de tensão no estado ligado, possuindo uma densidade de corrente superior aos MOSFETs e BJTs. Pequeno nível de potência do circuito de disparo, e tem como desvantagem a menor velocidade de chaveamento do que o MOSFET. Então, o princípio de operação do IGBT é muito similar aos MOSFETs. Você coloca uma tensão aqui no gatilho, e aí essa tensão faz com que circule uma corrente entre do coletor e o emissor. Agora a gente não vai chamar de anodo e catodo como estava chamando no SCR. Agora é coletor e emissor, né? Então, uma tensão positiva VG aplicada na porta fará o dispositivo ligar quando exceder a tensão de limiar. Então você tem que ter uma tensão aqui que respeite
a partir do qual é que ele começa a conduzir. Um outro detalhe importante é que o IGBT será desligado quando houver anulação do sinal de tensão do terminal da porta. Então você pode controlar a condução aqui através da tensão do gate, diferente do SR, que você não tinha mais corrente da porta, mas ele continuava a conduzir até que a corrente anodo, naquele caso era anodo catodo, ele fosse reduzido para zero. Aqui, a corrente do coletor emissor, ele vai ser conduzido enquanto tiver tensão no gate. Se você retirar essa tensão, ele para de conduzir, entra no processo de bloqueio. Então isso evita a necessidade de se colocar circuitos de comutação para fazer o desligamento de um tiristor, que complica bastante no uso do tiristor nesse caso. Curva característica de tensão de corrente IGBT. Veja aqui o seguinte, aqui a tensão de gatilho, à medida que você aumenta a tensão de gatilho, você aumenta a corrente do coletor, tá bom? Então, existe uma dependência entre a tensão de gatilho e a corrente coletor. Então, se você quiser aumentar a corrente coletor, você aumenta a tensão de gatilho. Aqui está uma curva que mostra exatamente a dependência da corrente de coletor e a tensão de gatilho. Veja que ela é uma curva ascendente. À medida que você coloca a tensão de gatilho, aumenta, você tem um aumento da corrente coletor. Bem, quando se usa um SR, um IGBT, então a gente pode utilizar uma modulação para fazer a modulação PWM, que é utilizada tanto para chaveadores quanto para inversores. O que é a modulação PWM? É você, a partir de uma fonte de tensão, você escolher o momento de condução e bloqueio da corrente dessa fonte de tensão. Tá bem? Então você veja que nesse caso aqui, a gente coloca aqui 50% de um ciclo, veja que isso aqui completa um ciclo. Nesse ciclo eu estou colocando aqui 50% ligado, 50% desligado. E aí eu tenho um valor médio de tensão que é 50% do valor da tensão. Então, se eu aumentasse esse tempo, vamos supor que eu colocasse 70% da tensão aqui ligado e 30% desligado dentro desse ciclo, eu teria 70% da tensão máxima. Ao mesmo tempo, se eu colocar todo ele sempre ligado, evidentemente que seria 100% da tensão. Se eu desligar completamente, seria 0%. Então, você tem uma dependência da tensão com o tempo em que ele permanece ligado. A gente chama esse tempo que permanece ligado de T-on, tempo on. E aqui, tempo off. Então, T1 seria o tempo 1 e aí T2 seria o tempo off. Somando T1 para T2, teria o tempo do período. Então, a gente pode ter uma modulação por largura de pulso simples. Nesse caso, a cada semiciclo aplica-se apenas um pulso, como vocês estão observando aqui, né? Veja que eu tenho aqui um pulso. Nesse semiciclo aqui, eu tenho um pulso on e um pulso que não é off, no caso, mas seria menos VCC. Então, esse aqui seria o caso de um inversor. E aqui seria o caso de um chaveador. A ideia é a mesma. Então, ele colocou aqui um determinado tempo on, no outro tempo off. Bom, mas isso aí a gente está notando que ele só tem um pulso a cada período, a cada semiciclo, né? Veja que aqui é diferente. Nesse semiciclo aqui eu tenho um ciclo completo. No semiciclo eu tenho vários pontos em que eu ligo e desligo o tiristor, ou o IGBT, né? Então ele fica ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. Então, e aqui essa parte final seria desligada, essa parte inicial também seria desligada. No semiciclo negativo ele repete e depois ele repete o ciclo. Veja que isso aqui compõe uma senoide. Se você acompanhar o mouse que eu estou fazendo aqui, então você tem uma fundamental, uma senoide que é composto por uma fundamental e várias harmônicas, né? Então isso diminui o valor da tensão eficaz. Então, modulação por largura de pulso senoidal é uma ideia em que você coloca uma senoide e uma onda quadrada para formar a sua modulação.
Então, qual é a ideia? Enquanto que a triangular ela está maior do que a senoide, ele fica em zero. Quando a triangular está abaixo da senoide, ele fica em 1. Então, ele sempre repete isso. Aqui, nesse caso, a triangular está maior, fica em zero. Está menor, fica em 1. Então, durante esse intervalo, ele está em 1 porque a triangular está menor. Então, isso se repete no ciclo, e aí você tem uma modulação por largura de pulso senoidal. Aqui você tem uma diminuição das componentes harmônicas, né? Então, isso aqui você tem um reforço da presença da componente fundamental na senoide resultante. Conversores CA e CC. Os conversores CA e CC convertem tensão de correntes alternadas em tensões de correntes contínuas. Os retificadores, né? Esses conversores CA e CC são retificadores, são chamados de retificadores. Eles podem ser controlados e não controlados. Meia onda e onda completa. Aqui está um retificador não controlado de meia onda. Não controlado por quê? Porque você está usando o diodo. Você não tem um ponto em que você vai gatilhar. Ele vai conduzir enquanto tiver a tensão positiva no anodo em relação ao cátodo. E isso acontece no semiciclo positivo. Só quando estiver no semiciclo positivo é que essa tensão aqui do anodo fica positiva em relação ao cátodo e aí ele conduz. Tá bem? Então, a tensão original é uma senoide e a tensão na carga fica desse valor. Para você ter o valor da tensão contínua aqui de referência, você faz a integral dessa forma de onda que aparece aqui no RL, obtendo esse valor aqui. Aqui está um retificador de onda completa. Você aproveita tanto o semiciclo positivo, através do tiristor T1, no caso, aqui a gente não está usando o tiristor comum, na forma plena dele, colocando gatilho, mas ele está sendo usado como diodo. Então imagine que isso aqui é um diodo, você tem no semiciclo positivo a corrente flui no sentido horário, como eu estou indicando aqui, ficando positivo aqui e negativo aqui. Então ele acompanha a senoide, que está aqui acompanhando a senoide. No semiciclo negativo, isso aqui quem conduz é T2. Então ela vai passar por aqui, a corrente, passa pela carga e volta para o ponto central. Portanto, colocando novamente a mesma tensão igualzinha durante esse outro semiciclo. Então, aqui conduz T1 e aqui conduz T2. T1 e T2, e sucessivamente. Nesse caso, o valor médio ficou duas vezes o valor anterior, que é Vm sobre π, então ficou 2Vm sobre π. Aqui a gente tem um capacitor para diminuição da ondulação da tensão de saída. Veja que a tensão de saída ela tem uma grande ondulação, e que a gente vai chamar essa ondulação de Ripple. E se você colocar um capacitor aqui, você vai fazer o seguinte: enquanto ela estiver conduzindo aqui, tiver essa tensão maior do que a do capacitor, ele está conduzindo e está colocando tensão na carga. Bom, então vai chegar. Enquanto isso, o capacitor está carregado. Só que essa tensão vai diminuir e a tensão do capacitor está maior do que a tensão da fonte. Chega um momento que ela fica maior e, portanto, o diodo bloqueia. Quando ele bloqueia, o capacitor fornece a corrente para a carga. Então, ele vai entregando a energia que estava armazenada no capacitor, vai entregando para a carga. É esse período aqui que a gente está vendo aqui no gráfico, né? Ele vai se descarregar até que chega um ponto e, ao mesmo tempo que ele está descarregando, a tensão já está crescendo novamente, que é essa tensão aqui do D2. Ele está crescendo e ele vai chegar a um ponto em que essa tensão está maior do que a tensão do capacitor, que já se descarregou, e aí, nesse caso, ele já conduz o D2 e fica com essa tensão aqui, e o ciclo se repete. Então, o que é que a gente fez? A gente diminuiu essa ondulação. Veja que agora a tensão está no vermelho aqui. Aqui eu tenho um retificador de onda completa com 4 diodos em ponte. Então, como é que ele vai trabalhar? Eu vou colocar aqui, nesse caso, a tensão entre esse ponto e esse vai ser, quando ele estiver positivo em relação a esse ponto, então ele vai conduzir D1, passa pela carga e volta para o D3.
No semiciclo negativo, quando esse ponto estiver positivo em relação a esse, então vai conduzir D2 e volta a corrente por D4. Então é D1, D3, ou então D2, D4, tá bem? Nesses dois casos, a tensão sempre fica positiva na carga. Agora, um retificador controlado de meia onda. Nesse caso, eu coloco um tiristor. É a mesma ideia do circuito anterior com diodo, então ele vai gatilhar só no momento em que eu desejo. Então, mesmo que a tensão exista aqui, ele não vai conduzir até que eu dê o gatilho dele, que se dá nesse ponto aqui. Então, a tensão vai ficar exatamente dessa forma como está sendo mostrado aqui nesse desenho de baixo, nesse gráfico de baixo. Retificador de onda completa com transformador controlado. Então eu tenho um tap central, um transformador tap central, vou colocar um retificador de onda completa apenas com 2 diodos. Para fazer com 2 diodos eu tenho que ter um transformador de tap central. Como é que ele vai funcionar? No semiciclo positivo, ele manda o tiristor, a mesma ideia anterior, passa pelo T1, né? E volta para a Terra. No semiciclo negativo, passa por T2 e volta também para a Terra. Tá? A diferença é que você está gatilhando e a tensão não está sendo plena. Né? Ele tem que ficar um tempo. Observe que é o seguinte, nesse ponto aqui que foi desenhado, a tensão baixa para abaixo de zero. O que é que significa isso? E só acontece isso quando eu tenho uma carga com resistência e indutância. Por quê? Porque a indutância ela vai armazenar energia e não vai zerar imediatamente. Ela vai ter que gastar toda a energia. Então, esse tempo aqui é o tempo em que ela está gastando toda a energia. O resto da energia que ela tinha aqui para dissipar a corrente. Então, ele fica dessa forma, como vocês estão vendo. Tá bom? Se não tiver, para uma carga puramente resistível, então ele teria que ter cortado aqui. Aqui é um retificador controlado de onda completa em ponte. Ele aqui não precisa de um transformador com tap central. Com 4 tiristores eu resolvo a mesma coisa que antes. Com 2 tiristores e um transformador central, um tap central. Então, como é que ele funciona? A tensão aqui, no caso, vai ser o ponto entre esse ponto e esse. Quando esse daqui estiver positivo em relação a esse, com 2 tiristores SR1, desde que seja gatilhado no momento certo do gatilho. Ele vai colocar a tensão aqui na carga e voltar para o SR4. No semiciclo negativo, então, ele vai fazer o quê? Vai passar o gatilho no SR2, né? A partir do ponto que ele começa a crescer a tensão começa a crescer, eu tenho a liberdade de gatilhar. Então, eu gatilhei aqui. Então, quando eu gatilhei, o que é que acontece? Ele vai ficar passar SR2 e voltar para o SR3. Então, ele vai fazer dessa forma aqui. Agora, um retificador trifásico não controlado. Eu tenho 3 diodos e o neutro de cada fonte está ligado no ponto comum e vai se conduzir a tensão, a carga vai receber a tensão fase neutro, como vocês estão percebendo. Agora, qual dos 3 vai conduzir? Vai conduzir aquele que a tensão for maior. Por exemplo, fase A, vai ter um momento que a fase A está maior do que a fase B, do que a fase C. Então, é o D1 que vai conduzir. No momento em que a fase 2 estiver com uma tensão maior do que a fase 1 e a fase 3, quem vai conduzir é D2. No momento que a fase 3 ela está maior do que as outras, vai conduzir D3. Então fica essa condução, as 3 conduções estão mostradas aqui no desenho, tá bem? Bom, agora temos um retificador trifásico não controlado de onda completa. Agora nós temos 6 diodos, né? Agora a carga vai receber uma tensão entre fase e fase. Vai ser maior a tensão que ela vai receber. Antes ela só recebia a tensão fase neutra. Agora ela vai estar ligada entre 2 fases. Então a tensão, evidentemente, para quem já conhece a eletricidade, a tensão
vai ser maior, raiz de 3, né, vezes a tensão de fase. Então, como é que ele vai funcionar? Se a tensão de linha entre 1 e 3 estiver funcionando, 1 e 3 for a maior, então sempre vai se comparar as tensões de duas linhas. Imagine que 1 e 3 é que está maior, então conduz D1 e conduz D6. Depois, essa tensão entre esses dois pontos vai diminuir e fica só entre 1 e 2. Então ele continua com D1, mas só que quem conduz é o D5. Agora vai ter um ponto em que, nesse caso aqui, vai ter um ponto em que a gente já falou esse daqui com esse, né? Aí, agora esse com esse, vai permanecer esse D5 aqui e agora vai mudar para D3. Então vai ser agora 3 com 2, que vai ser o maior. Tá bem? Agora ele vai passar 3, tá bom? E vai passar aqui, voltar pelo D5. Então D3 e D5. E agora, depois que ele fica D3 aqui, D3 e D5, aí vai ficar a tensão D3 e D4. E assim vai permanecendo. E você tem uma tensão na carga que é exatamente a tensão de linha, a tensão entre duas fases. Por isso que a tensão fica bem maior. E você diminui bastante o ripple, né, a ondulação. Muito bem, então, agora o retificador trifásico controlado de meia onda é justamente a mesma ideia do diodo, mas só que você vai colocar aqui 3 tristores. Você vai gatilhar a mesma ideia anterior e só vai fazer com que ele conduza no gatilho. O retificador trifásico controlado de meia onda, né? Retificador trifásico. Bom, então estamos aqui. Retificador trifásico controlado de onda completa é a mesma ideia do anterior, do não controlado, só que você vai gatilhar. Você vai gatilhar aqui, ele vai conduzir durante 60 graus no máximo, então você vai gatilhar e eles, mesmo que a tensão, por exemplo, se você tiver V1 e V3, né, sendo a maior, você vai escolher o momento certo de gatilhar, que é VA e VC, né? VA, VB, VC, tá bom? Seria aqui, você só gatilha aqui. Então, a mesma ideia está acontecendo. Bom, agora vamos falar dos conversores CC-CC. Os conversores DC para DC, quer dizer, corrente contínua para corrente contínua, é chamado de choper. É usado para obter uma tensão DC variável a partir de uma fonte DC constante. O valor médio da tensão varia quando se altera a proporção do tempo no qual fica ligado. Ele pode ser usado qualquer um desses componentes mostrados aqui, né? Ele pode ser do tipo step down ou book, ou step up ou boost. O que é step down ou book? Produz uma tensão de saída menor ou igual à tensão de entrada. E o que é step up ou boost? Fornece uma tensão de saída maior ou igual à tensão de entrada, né? Então, veja, qual é o princípio? O chaveador, o choper, ele trabalha de acordo com isso aqui. Você colocou a chave, ligou a chave, a tensão vai para a carga. Se desliga, a tensão não vai para a carga e a carga fica com a tensão zero. Então, fica com um tempo ligado e um tempo desligado. Aqui está a mesma ideia, inclusive a gente já tinha visto anteriormente, o tempo em que ele fica ligado e o tempo que ele fica desligado e assim sucessivamente. Então, esse é um chaveador do tipo book, step down. Como é que ele vai funcionar? Eu fecho essa chave, então vai começar a circular uma corrente aqui na carga. Veja que a carga é indutiva e resistiva, tem os dois componentes, né? Então vai começar a circular, né? Vai começar a ter uma energia acumulada no indutor. Observe que vai ter um momento tal em que, como essa corrente contínua, vai ter um momento tal que a tensão aqui da indutância é zero. Está passando a corrente, que essa corrente é exatamente VR sobre a resistência, que é igual a VR, tá? Só que você vai e desliga essa chave. Quando desliga essa chave, o condutor
o indutor que estava passando essa corrente, ela tinha uma energia armazenada que não pode ser dissipada imediatamente. Então ela vai criar uma tensão positiva aqui e negativa aqui para manter a corrente. Né? Pela lei de Lenz-Faraday, a gente sabe que variou a corrente, então cria uma tensão para manter a mesma corrente. Então essa tensão aqui vai fazer circular uma corrente por esse ramo. Então vai passar por esse diodo aqui que se chama diodo de circulação. Então a corrente vai continuar passando, mesmo que essa chave esteja aberta, vai continuar passando pela carga, por conta da força eletromotriz criada pela indutância, até que essa energia aqui seja totalmente dissipada. Dissipada onde? Na própria carga. Então você está entregando a energia do indutor para a carga. E aí, nesse momento que a corrente circula e vai cedendo a energia do indutor para o resistor, ele para e ele fica igual a zero. Então tem essa transição, mas fica então igual a zero. Depois você liga de novo e coloca novamente tensão no resistor. Então ele fica com tensão e sem tensão. Durante o tempo que desliga, ele passa um período desse transitório determinado por essa indutância. Esse aqui é um chopper, um chaveador Step Up Booster, né? Então, como é que ele funciona? Imagine que eu ligo imediatamente, então ele começa a circular uma corrente, esse capacitor, vamos imaginar que ele esteja descarregado, sem tensão nenhuma. Como essa tensão não tem tensão, isso aqui é zero, né? Então aí a corrente circula por aqui, colocando então a tensão da fonte em cima do resistor, tá bom? Então, só que esse capacitor ele também está se carregando, ao mesmo tempo que essa corrente está sendo fornecida corrente para o resistor, está sendo fornecida para o capacitor. Essa corrente no capacitor faz com que ele comece a ganhar tensão aqui positiva nessa placa e aqui negativa. Só que vai dar um determinado instante que esse capacitor, mesmo estando com a mesma tensão da fonte aqui, iria fazer com que essa tensão o diodo corte, mas ele não faz isso. Por quê? Porque tem uma corrente que armazenou energia no indutor. Então, nesse instante, a corrente vai ainda continuar passando para o capacitor, né? E por quê? Porque você tem pela lei de Lenz, você vai criar uma tensão negativa aqui e positiva aqui. Então vai se somar e vai sobrepujar a tensão do capacitor. E vai colocar o capacitor com a tensão maior do que a da fonte. Então ela vai ficar aqui com a tensão maior do que a da fonte. Isso faz com que o diodo, em um determinado momento, ele corte. Ele vai ficar cortado aqui, essa tensão vai ficar maior do que a da fonte e o indutor vai estar com a corrente zerada. Nesse caso, a corrente também da carga vai ficar igual a zero. Em seguida, você aperta essa chave. Quando você aperta essa chave, começa a circular uma corrente no indutor. Ela ganha energia novamente para a circulação, começa a ter uma corrente aqui. Vai ficar com uma corrente permanente, um valor contínuo, que é igual a tensão dividido pela resistência da indutância. Essa corrente ela vai armazenar uma energia que é um meio de LI ao quadrado, essa corrente aqui I ao quadrado. Então aí você desligou essa chave. Quando desligou essa chave, então ele não pode zerar a corrente instantaneamente. Então, como ela tinha uma corrente muito elevada, estava armazenada energia, ela vai criar uma tensão negativa, positiva. Ora, se tem negativa aqui, positiva aqui, o resultado nesse ponto é que tem a tensão do indutor mais a tensão da fonte, que fique, por sinal, maior do que a do capacitor. Eu esqueci de dizer que quando esse diodo abre, esse capacitor se descarrega através da resistência. Então ele estava nesse momento descarregado. Então ele gera tensão e começa a carregar o capacitor, novamente fazendo todo o ciclo. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que tenha colaborado. Essa é a primeira aula de eletrônica de potência. Então nós vamos fornecer outras aulas posteriormente. Muito obrigado pela atenção de todos.